Aleluia. Aleluia. Você crê que Ele é digno de glória, de força, de honra, de todo louvor, de toda adoração, pelo século dos séculos? Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Deus, Ele está acima do tempo, Ele está acima de qualquer circunstância. Desde antes que houvesse mundo, que houvesse dia, que houvesse início de qualquer coisa, Ele é. E quando tudo passar, Ele continuará sendo. Aleluia, aleluia. Eu te convido a louvar mais um pouco, tendo essa consciência, pensando na grandeza do Deus que você serve, pensando na magnitude do Deus que você serve. Aleluia, aleluia. No céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória, que tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início e o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é o início e o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é que tu és digno de glória, de força e honra. Que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com os céus nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado por podermos sentir Tua presença. Obrigado por podermos carregar Tua presença dentro de nós. Obrigado pela Tua unção em nossas vidas, pela Tua capacitação em nossas vidas. Obrigado pela Tua saúde operando em nossos corpos. Obrigado pela vida que o Senhor nos proporcionou ter. Aleluia, muito obrigado. Seja conosco nessa noite, fale aos nossos corações. Nós viemos aqui para te adorar, para te servir e para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, povo santo. Shalom. Você está bem? Aleluia. Você pode sentar um pouco? Agradecer o grupo de música. Só não vou agradecer a Nino. Ele vai continuar comigo. Aleluia. Aleluia. Você está feliz?
Você está animado? Essa é a nossa primeira ceia do ano de 2024. Aleluia! O ano mais poderoso de nossas vidas começou. Aleluia! Deus vai te encontrar na tua expectativa esse ano. Como é que está a tua expectativa? Você está pronto para o que Deus tem para fazer na tua vida? Aleluia! Ele vai te encontrar lá, no nível da tua expectativa, e vai te surpreender. Aleluia! Aleluia! Início de ano a gente sempre fica um pouco reflexivo ainda um reflexo do fim do ano, onde a gente está pensando em como passou, em como as coisas aconteceram naquele ano. E aí, início do ano, a gente começa a fazer um pouco de algumas metas para o ano, alguns propósitos, algumas coisas que a gente quer cumprir, que a gente quer realizar, que a gente quer alcançar em Deus. E eu quero trazer hoje uma mensagem que estava lendo a palavra, buscando em Deus o que traria nessa noite. E ele me trouxe uma mensagem sobre uma sucessão que aconteceu de Moisés para Josué. Moisés, ele prefigurava a Jesus. A ceia, você sabe, todo mês nós temos uma ceia aqui na igreja, coisa que você pode fazer na tua casa também. A ceia, ela relembra o sacrifício de Jesus. E você pode fazer isso na tua casa também. Você pode ter esse momento. Todo culto a gente vai colocar Jesus como centro. Mas na ceia a gente lembra do sacrifício de Jesus por nós. E pensando no sacrifício de Jesus, a gente vai para a palavra e a gente vê no Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus. Tudo apontava que um dia viria um libertador. Tudo apontava que um dia viria alguém que iria nos resgatar de um lamaçal de pecado em que nós, por escolha própria, nos colocamos, a partir do pecado original, do pecado de Adão. Então, todas as histórias que a gente vai ver na Bíblia, se a gente olhar pela ótica certa, a gente vai conseguir ver Jesus. E tem uma história muito conhecida, que é a história de Moisés. Moisés, ele, na época que ele nasceu, teve um decreto de matar todos os bebês, todas as crianças. Então, Moisés foi colocado em um cesto e colocado no rio. Então, a filha de Faraó, que era quem determinava as coisas, era o próprio Faraó, ela encontrou o cesto. E ela disse, eu vou cuidar desse aqui. E ela pegou Moisés, aquele bebê, e disse, não, esse aqui não vai morrer. Esse aqui ele vai ser cuidado por mim. E aí ela contratou a mãe de Moisés para cuidar dele. Então, uma mulher que ia perder sua criança, ia perder seu filho, ela nem perdeu e ela ainda foi paga para cuidar dele. Aí tem uma música que muito provavelmente você já ouviu, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Se trata dessa história. Então, Moisés foi salvo ali e ele foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Moisés estava destinado a exercer poder naquele lugar, a exercer influência naquele lugar. Era como se ele fosse da própria linhagem de Faraó, da própria linhagem real. E ele tinha privilégios, ele tinha benefícios em fazer parte da família real. Para ele não faltava nada, ele tinha a melhor educação possível, os melhores tutores, os melhores professores, o melhor treinamento possível Moisés tinha. E os melhores benefícios Moisés também tinha. Porém, Moisés também tinha um chamado da parte de Deus. Moisés havia sido chamado para libertar o povo de Deus que estava em escravidão no Egito. Porém, para Moisés libertar o povo de Deus do Egito, quem aprisionava o povo de Deus era o próprio Faraó. Ou seja, Moisés precisaria abrir mão da sua posição para ir de encontro a Faraó e poder libertar o povo de Deus
daquele lugar. Até aqui, nessa história, a gente já pode tirar várias lições. Primeiro, quando Deus tem um propósito na tua vida, não importa o que se levante para te derrubar. Não importa o que vai se levantar para tentar tirar a tua vida, te tirar do propósito, te tirar do lugar que Deus estabeleceu para você ficar. Deus vai dar um jeito de o inimigo ficar cego diante de você e não te enxergar. Nada nem ninguém podem atrapalhar ou impedir o propósito que Deus tem para cumprir na tua vida. A única coisa que pode impedir isso são as nossas escolhas. Se eu escolher não andar nos caminhos do Senhor, se eu escolher não ouvir a voz do Senhor, nesse caso, aquele propósito não vai se cumprir. Mas se eu decido me colocar no lugar, me colocar à disposição de Deus para ser usado, não importa o que se levantar. Não importa diabo, não importa pessoas más, não importa más influências que tentem me tirar do propósito. Quando eu estou ligado com Deus, nada pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. E foi assim na vida de Moisés. Porém, chegou um momento que Moisés precisou ir de encontro a Faraó. E ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou aquela posição que qualquer pessoa iria querer estar no lugar dele. Qualquer pessoa diria para ele: você é louco, você está abrindo mão de tudo que você tem, você está abrindo mão dessa posição para cumprir um chamado aí, para cumprir o que você diz que é propósito. Não faz sentido isso. E deixa eu te dizer, muitas vezes o chamado de Deus para a tua vida, ele não vai fazer sentido para as pessoas normais. Ele não vai fazer sentido para uma pessoa que tem uma mente natural, uma mente carnal, alguém que não tem o conhecimento de Deus, alguém que não tem a vida de Deus dentro de si. Ela vai olhar para você e vai dizer: não faz sentido o que você está fazendo, não faz sentido o que você está abrindo mão, mas você sabe o Deus que te chamou, você sabe o lugar que Ele tem para você, e por mais que a mente humana e natural não veja sentido, você vislumbra a eternidade que você vai viver ao lado de Deus. E você sabe que nada que possa ser oferecido a você aqui na terra faz mais sentido do que o que Deus tem para oferecer para você no céu. Aleluia! Aleluia! Então, para resgatar o povo de uma escravidão, alguém que exercia uma espécie de reinado, alguém que tinha uma posição de autoridade, abriu mão dessa posição e veio se misturar com os escravos e dizer: olha, eu tinha essa posição aqui, mas eu abro mão e eu me torno um servo, como esse povo aqui, porque eu fui chamado e eu quero abrir mão dessa posição para pegar esse povo que é escravo e levar para uma terra próspera, e levar para um lugar de liberdade. Eu não sei se você já captou a mensagem que eu estou trazendo aqui, mas isso é uma figura do que Jesus fez por nós. Jesus, ele como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus, porque o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, ele sendo o próprio Deus, ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do lugar que Deus tinha para ele, e ele decidiu vir à terra, ser reconhecido em figura humana, viver uma vida natural, ser humilhado, ser chicoteado, pagar um preço tão alto, alguém que não precisava fazer isso, mas ele fez isso para me libertar e para te libertar. Ele fez isso para pagar um preço pela minha e pela tua vida. Um preço que só Ele poderia pagar. No Antigo Testamento nós vemos também, em muitas partes, um sacrifício que era feito pelo sacerdote a um animal. E ele sacrificava aquele animal e era como se ele passasse os pecados dele para o animal. E assim ele pudesse entrar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote poderia fazer isso, entrar na presença de Deus. Então Jesus, ele veio ocupar o lugar desse animal.
esse animal ele tirava os pecados do sacerdote. Jesus, o sacrifício perfeito, veio tirar os pecados da humanidade. Existia um véu, muitas vezes a gente canta isso em algumas músicas, em alguns louvores, e muita gente não sabe o que quer dizer. O véu do templo se rasgou. No templo existiam áreas diferentes, e em uma dessas áreas, que era o Santo dos Santos, era onde habitava a presença de Deus. A presença de Deus habitava naquele lugar e só o sacerdote poderia entrar naquele lugar. E se ele entrasse em pecado, ele morreria na mesma hora. Tanto é que a roupa dele, de sacerdote, ela tinha alguns sinos na orla. Então, enquanto ele andava dentro do Santo dos Santos, quem estava fora ouvia os sinos fazendo o som característico. Então, enquanto os sinos faziam barulho, as pessoas sabiam, o sacerdote está vivo. Se o sino não fizesse mais barulho, é porque ele entrou e morreu. E as pessoas por uma corda o puxavam, porque se alguém entrasse, morreria. Só ele poderia ter acesso. Quando Jesus morreu, esse véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. O que quer dizer que a presença de Deus, que habitava em um lugar fechado, ela passou para toda a terra. Para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Você entende que o sacrifício que Jesus fez foi para te dar acesso a Deus? Foi para me dar acesso a Deus. E como algumas pessoas decidem escolher não terem uma vida com Deus, diante de um preço tão alto que foi pago, para que a gente pudesse ter acesso a Deus, para que a gente pudesse ter uma comunhão com Deus. Então Faraó, ele cumpriu esse propósito, mas em um certo tempo, ele estava no deserto com o povo, e chegou o tempo da partida dele. Mas existia junto dele um homem chamado Josué. E Josué era o ajudador de Moisés, era o servidor de Moisés, era alguém que fazia tudo que era necessário para ajudar Moisés. Então Deus disse, olha, Josué vai dar continuidade a esse trabalho. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34, 9. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Aleluia. Deuteronômio 34, 9 vai dizer assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui a gente vê, isso aqui eu li na NVI, a gente vê que chegou o tempo em que Josué assumiria o lugar de Moisés, porque Moisés partiu para estar com o Senhor. E Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs a mão sobre ele. Existe uma doutrina bíblica da imposição de mãos, onde dons são transferidos, onde unção é transferida, onde algo da parte de Deus que opera na vida de alguém passa a operar na sua vida, através da imposição de mãos. Mas eu entendo que a imposição de mãos, existem alguns requisitos para isso, inclusive a Bíblia diz para a gente não impor as mãos precipitadamente, no sentido de trazer autoridade para alguém de forma precipitada, transferir precipitadamente aquilo para alguém. E eu entendo que Moisés fez com a pessoa certa, ele fez com Josué, alguém que se mostrou fiel durante todo o tempo necessário para que ele fosse testado, fosse provado e fosse aprovado. Ele se colocou na posição certa, ele se colocou no lugar certo para ser usado por Deus, para cumprir o propósito de Deus. Aí vem a reflexão para nós nessa noite. Onde nós temos nos colocado para cumprir o propósito de Deus? Onde nós temos nos colocado para cumprir a visão que Deus tem
para as nossas vidas. Existiam milhões de pessoas que acompanhavam Moisés. Quando a gente vai ver a história, há uma estimativa de que cerca de 5 a 8 milhões de pessoas estavam acompanhando Moisés no deserto. Então era uma grande multidão. Quanta gente naquela multidão estava sendo fiel ao propósito de Deus? E quanta gente estava sendo murmuradora? Na Bíblia a gente vai ver relatos sobre isso. Tem uma passagem em Números onde Moisés envia espias, envia pessoas a olharem a terra prometida e trazerem um relatório. Ele envia 12. Dos 12, quando eles voltam, 10 voltam com um relatório negativo, dizendo, olha, a terra é boa, a terra é próspera, mas lá existem muitos gigantes. A terra é boa, os frutos são grandes, os frutos são fartos, mas a gente era como gafanhoto aos olhos daquele povo. Como é que a gente vai conquistar aquela terra? Aí eu digo para você, a visão que Deus tem para você é algo que na sua força você não tem como cumprir. É na força de Deus, é na capacidade de Deus que você vai chegar no lugar que Ele tem para você. E aqueles homens que murmuraram, e o povo que murmurou ao ouvir o relato deles, eles não entraram na terra. Mas aqueles que acreditaram na palavra de Deus, dentre eles estava Josué. Josué e Caleb foram os dois que disseram, ei, subamos animosamente e vamos conquistar a terra. Porque o Deus que nos prometeu é o Deus que vai fazer a gente chegar lá. É o Deus que vai nos dar a terra. Então o Deus que te prometeu algo é o Deus que vai fazer você chegar lá. 2024, desafios vão se levantar, como todos os anos. Mas o desafio, ele não pode te paralisar. Ele não pode te impedir de chegar, de cumprir, de viver o propósito e a visão de Deus para a tua vida. Mas isso vai depender do ambiente em que você decidir se colocar. Do ambiente, das pessoas que você decidir ouvir. De onde você vai colocar a tua atenção. Se você vai colocar atenção na palavra de Deus, nas instruções de Deus, ou nas dificuldades que o mundo vai pintar para você. Se você ligar os noticiários, você não vai ver boas notícias. Você não vai ver coisas boas. Dificilmente você vai ver. Inclusive porque as notícias que vendem são as notícias ruins. São elas que vendem. Mas você pode decidir se você quer entregar a tua atenção às dificuldades, aos desafios, ou se você quer entregar a tua atenção à palavra de Deus, ao que Deus falou ao teu respeito, ao que Deus prometeu ao teu respeito. Sabe que o que vai determinar o teu resultado não é a vontade de Deus? Talvez você não tenha entendido. Não é a vontade de Deus que determina o lugar que você vai chegar. É a sua escolha diante da vontade de Deus. Porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por que nem todos são salvos? Porque nem todos escolhem ser salvos. Mas aqueles que escolhem, aqueles que o recebem, Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, chegou o tempo em que Moisés passou para Josué, um desses dois que permaneceram fiéis. Um desses dois que escolheram o relatório certo, o relatório de Deus, para cumprir o chamado e a visão. Muitas vezes você vai estar em um ambiente como esse, na igreja, onde você vai ouvir sobre fé, onde você vai ouvir sobre perseverança, sobre amor, sobre honra, sobre fidelidade. Isso é muito importante para te dar uma estrutura, para você viver lá fora o que você aprendeu aqui. Mas lá fora, muitas vezes, você vai ser um entre esses 12, com mais 10 incrédulos e talvez você sozinho de crente, ou talvez com mais um crente. Eu me lembro na época da faculdade,
uma das primeiras aulas que a gente teve, a professora foi falar sobre liderança e ela falou qual é o primeiro relato de liderança da história, de formação de equipe, de liderança. Aí a gente ficou pensando, aí ela disse, eu vou dar uma dica, está na Bíblia. Aí eu disse, opa. Aí eu disse, Moisés e Jetro. Aí ela disse, quem falou? Aí eu disse, fui eu. Aí ela disse, vem aqui. Aí me chamou, lá na frente. Ela tinha preparado como se fosse uma peça teatral, para mostrar os ensinamentos de Jetro, que era o sogro de Moisés, a Moisés, sobre como administrar o povo. E aí eu participei. Ou seja, em uma das primeiras aulas, todo mundo já descobriu que eu era crente. E aí, a gente teve algumas matérias, como filosofia, onde a professora, geralmente professor de filosofia não acredita em Deus, onde ela procurava levantar dúvidas no meio da sala, trazer a visão dela sobre a inexistência de Deus. E aí eu me lembro que eu entrava em alguns debates, muitas vezes, e na minha visão eu estava ali defendendo a fé cristã. Algumas pessoas na sala, como alguns até vieram falar comigo, disseram, eu não tenho uma ideia muito formada sobre isso. Então, se eu deixasse apenas ela falar, talvez ela pudesse influenciar essas pessoas. Mas se eu falasse, claro que sempre respeitando a autoridade dela na sala de aula, sem confrontar, mas trazendo ideias diferentes, eu poderia influenciar pessoas a também se tornarem cristãos, a também acreditarem em Deus. E muitas vezes é necessário coragem para isso, para se levantar no meio de um povo, onde talvez você vai ser até motivo de piada de alguns. E eu me lembro que quando começava algum debate sobre isso, aí os alunos em volta de mim já ficavam, vai Guilherme, vai, fala. Já ficavam na expectativa que eu entrasse naquilo ali. Às vezes o ambiente não vai ser o melhor. Às vezes o ambiente não vai ser o ambiente da igreja, onde é fácil a gente ser crente. Mas a gente precisa ser crente, onde a gente estiver. A gente precisa se posicionar onde a gente estiver. A gente precisa ser um escudo para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente defende. Outro dia eu estava trabalhando e a gente estava num intervalo lá de um julgamento. E aí entrou uma pessoa na sala e revelou com muito orgulho uma posição política dele, que é uma posição inclusive anticristã. E aí um outro colega pegou e falou, e ele confrontou, ele disse, deve ter alguém aqui que pensa dessa forma, politicamente. E aí o colega se levantou, na hora e já falou, e ele disse, eu sou mesmo e tenho orgulho disso. Porque muitas vezes o errado se levanta e começa a parecer ser o certo, para que a gente que defende o que é certo, pareça que está errado. E aí a gente se posicionou naquela sala e ele pegou e saiu. Muitas vezes as pessoas se levantam, não, mas eu acredito nisso, eu defendo isso, eu defendo aquilo. E o cristão começa a ficar com vergonha de dizer que é cristão, de se posicionar. Nós fomos chamados para exercermos uma influência sobre o mundo. Quando você exerce essa influência, você vai, não apenas você, para o lugar que Deus reservou para você, mas você vai levar pessoas com você. Moisés, ele abriu mão dessa posição. Jesus, mais à frente, abriu mão dessa posição, para vir em figura humana, para vir como servo e nos levar para um lugar. Chegou o tempo de Moisés, durante essa caminhada, ele passou esse bastão para Josué. E Josué deu continuidade, porque Josué estava no lugar certo, porque Josué decidiu permanecer crendo certo, junto com as pessoas certas. O que vai definir o teu resultado em 2024, em 2025, em 2026 e em todos os anos e dias da tua vida, são as escolhas que você vai fazer. Se você escolher cumprir o chamado de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida, não vai haver prejuízo na tua vida. Às vezes o mundo quer dizer, se você fizer isso, você vai abrir mão de tudo isso. E eu achei bem interessante, eu ouvi esses dias, pastor Luciano Subirá
relatando uma conversa com um amigo cristão, muito rico financeiramente, dá a entender que ele era multimilionário, e ele relata que o amigo disse para ele: eu fico muito admirado com a sua falta de ambição, se referindo ao pastor Luciano Subirá. Para quem não conhece, o pastor Luciano Subirá é uma das grandes sumidades cristãs do Brasil. Um homem que escreveu muitos livros, tem um ministério muito forte e tem tocado o corpo de Cristo com o conhecimento que Deus tem depositado sobre a vida dele. E os livros dele, ele fez um propósito com Deus, onde ele não ganha nada com os livros. Todo o dinheiro que entra de livro, ele investe no ministério. Foi um propósito dele com Deus. E aí o amigo disse para ele: eu me admira muito a sua falta de... pedaços de alguns materiais duros também, que quando batia na pele, cravava na pele. Não era como a gente imagina, de uma chicotada que dói, mas só bate e sai. Ele batia e cravava. Eles precisavam arrancar. E aí ficava em carne viva. Foi por amor a mim e a você. Imagina alguém passando por isso, sem merecer, sem ter feito nada para merecer isso. E ao mesmo tempo sabendo que bastava ele fazer uma oração e acabar com tudo aquilo. Quando Pedro pegou a espada para defender Jesus quando foram prendê-lo, e ele cortou a orelha de um desses que estavam no grupo,
que Jesus foi lá e restaurou. Você conhece a história. Jesus disse: eu estou entregando a minha vida. Não são eles que estão me prendendo. Se eu quiser, eu oro e o meu Pai envia legiões de anjos. Uma legião do Império Romano equivalia a cerca de 6.000 soldados. Então a gente imagina que uma legião, como ele estava usando uma linguagem para a época, seria pelo menos 6.000 anjos. Então imagina o estrago. Jesus podendo fazer uma oração e acabar com tudo aquilo. E dizer: olha, eu não quero passar por isso. Mas ele não fez essa oração. Ele se submeteu a essa humilhação. Ele passou por tudo aquilo. Foi crucificado, sem roupa nenhuma. Nos filmes a gente vê uma roupa, mas na realidade não existia roupa. Quando ele estava com sede, ele pediu água. Você conhece a história e você já viu nos filmes. O soldado com uma esponja, com um vinagre, toca na boca dele. A gente às vezes não entende por que uma esponja com vinagre. Os banheiros de lá, os banheiros públicos, até porque em casa não se tinha banheiros como a gente entende hoje, eram lugares em formato de U e tinham vários assentos, sem nenhuma cabine. E as pessoas sentavam lá, faziam o que tinham de fazer, enquanto conversavam umas com as outras. No meio daquilo ali, tinha um recipiente com vinagre, um pedaço, um cabo, com uma esponja na ponta. E a pessoa usava aquilo para se higienizar depois de fazer suas necessidades. Porque o vinagre, ele mata as bactérias, por isso ficava ali. E aí quando Jesus tem sede, eles pegaram isso e tocaram a boca de Jesus. E ele decidiu passar por isso, por amor a nós. A gente não pode ser indiferente a isso que Jesus fez por nós. A gente não pode ter uma vida de qualquer jeito, diante de um preço tão alto que foi pago, para que a gente pudesse ter a vida eterna, para que a gente pudesse ter a vida de Deus. E tudo que Ele pagou para que eu e você não precisássemos pagar. Ele foi humilhado para você não precisar ser humilhado. O seu corpo se fez em chagas. Ele foi completamente coberto de doença, para que você não precisasse ficar doente. Aleluia. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Como eu posso ser indiferente a um Deus como esse? Como eu posso viver sem Deus na minha vida? E Ele fez tudo isso e ainda te dá uma vida em abundância quando você entrega a sua vida a Ele. Vai haver desafios na vida do crente? Vai. Vai haver dificuldades? Vai. Vai ser perfeito? Não. Mas eu vou ter Deus junto comigo. Tem dificuldades que a gente vai passar, que as pessoas do mundo não vão passar. Mas tem soluções que a gente vai ter, que eles nunca vão ter. Porque nós carregamos Deus dentro da gente. E tem uma vida eterna que a gente vai ter, que eles nunca vão ter. A gente costuma pregar sobre uma vida abundante. Isso é bênção. Isso foi pago para nós. Mas não é só isso. Se não existisse isso, a gente deveria servir a Ele do mesmo jeito. Só que Ele é um Deus tão bom, tão amoroso, que Ele ainda te dá recompensa você servindo a Ele. Ele ainda te dá uma vida abundante você servindo a Ele. Aleluia.
Aleluia. Voltando para a história de Josué, fica uma reflexão para nós. Moisés impôs a mão nele. Você entende que para eu impor as mãos em alguém, eu preciso estar perto da pessoa? Eu não tenho como impor as mãos de quem está longe de mim. Josué estava perto. Josué estava perto da pessoa que Deus levantou para ser boca de Deus para a vida dele. Aí a reflexão para nós nessa noite: de quem nós decidimos andar perto? A quem nós decidimos submeter nossa atenção, submeter nossa vida, nossas escolhas? O que é que a gente tem alimentado a nossa mente? Eu quase não assisto televisão. Quando eu assisto é para assistir um filme, alguma coisa do tipo. Lá em casa nem antena a gente tem mais, só tem a televisão e Netflix lá, que raramente a gente para assistir. Então, às vezes eu fico um pouco alheio de algumas coisas. Mas, por ter rede social, que inclusive eu limitei o tempo também no aplicativo, bateu aquele tempo, eu não posso usar mais. Eu limitei. Por ter rede social, eu tenho visto que vai começar um Big Brother. E tem um memezinho lá, que as pessoas postam, presença confirmada. Por causa disso eu vi. E aí vai ter um bocado de crente assistindo. E aí eu vi que tem uma mulher lá que diz que vai lá e vai fazer macumba lá, e vai fazer isso e aquilo. Aí vai ter um bocado de crente assistindo. Dando sua atenção a algo que não vai edificar em nada. Dando sua atenção a algo que não vai levar para mais perto de Deus. Aí depois olha para o resultado e diz: mas não está dando certo nada na minha vida. Mas olha o que eu estou vivendo. Aí olha para onde você está dando atenção. Olha onde você está gastando tempo. Eu tenho uma série de aplicativos. Tem o do Alumni, que é o do Verbo da Vida, para ministros, onde a gente tem acesso a treinamentos de ministros, a ministrações, a pregações. Eu tenho um curso sobre casais, do pastor Josué Gonçalves, de liderança. Tenho algumas outras plataformas de cursos que eu fico continuamente assistindo material para que eu possa ter conteúdo para a minha vida, para me alimentar, para alimentar a minha casa e para alimentar você como igreja, que decide se submeter a nós. Mas você, sendo líder ou não, você exerce uma influência sobre outras pessoas. E a gente precisa ter conteúdo para ser uma resposta de Deus para a vida das pessoas. Então a gente precisa se colocar no ambiente certo, encher a mente com a coisa certa, estar conectados às pessoas certas. E aí quando Josué recebe esse bastão e assume o comando do povo para levar até a terra prometida, eu queria que você abrisse lá em Josué 1, a partir do versículo 6. A gente vai ler na NVI. Depois de Deuteronômio, vem Josué. Se estiver na última página de Deuteronômio, que é o 34, você virar a página, está em Josué. Josué 1, 6. Na NVI. Vai dizer assim, você pode ler aqui na tela também. A sua versão talvez e provavelmente vai ser diferente, mas a ideia é a mesma. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Isso aqui Deus está falando para Josué. E aí no versículo 7 ele diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar.
No 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja as instruções de Deus para Josué. Ele disse: seja forte, seja corajoso. E medita neste livro da lei. Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos aqui. A Bíblia, muitos livros foram escritos depois disso. Eles tinham os primeiros livros. E ele diz: medita nesse livro da lei. Medita nisso aqui que está escrito. De dia e de noite. E tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Pastor, me entregue a chave da prosperidade para o ano de 2024. Está aqui. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? Medita nesse livro da lei. Fala deste livro da lei. Usa as tuas palavras para gerar a realidade que você está querendo gerar. Você não foi chamado para falar o que você está vendo. Você foi chamado para falar o que você está crendo. E Deus vai pegar junto com as suas palavras e vai gerar a realidade daquilo que você está crendo. Ah, mas é porque o senhor não sabe as dificuldades que eu estou passando. O senhor não sabe os problemas que eu enfrento. Nem você sabe os meus. Mas você sabe o que eu falo. Eu não vou falar baseado nas circunstâncias. Eu vou falar baseado na palavra. Eu vou falar o que Deus me disse para falar. O meu ano de 2024 será o mais poderoso que eu já vivi até hoje. O teu também pode ser. O teu ano de 2024 será o mais poderoso que você já viveu até aqui. Só depende de você. Aleluia. A palavra está sendo dita. A palavra está sendo liberada. A instrução está sendo dada. Mas é a nossa decisão diante das instruções. É a nossa decisão diante das situações que vai nos fazer viver ou não aquilo que está proposto para nós. Josué foi o líder que conseguiu entrar na terra com o povo. Moisés começou na caminhada, mas houve uma passagem para Josué dar continuidade. Como falei, Moisés prefigurava Jesus. Jesus fez a sua obra e quando ele terminou, ele disse: eis aí, eu dei a vocês a autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Está lá em Lucas 10, 19. Ele te deu essa autoridade. Ele me deu essa autoridade. Abre lá em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Se você observar, Mateus são os evangelhos, é a história de Jesus. 28 é o último capítulo do evangelho de Mateus, ou seja, as últimas palavras de Jesus. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Moisés era Jesus, Josué somos nós.
Ele fez o que estava proposto para ele fazer e transferiu essa autoridade para mim e para você. E disse, vá lá, dê continuidade. Nós não podemos ter uma vida de qualquer jeito, porque foi confiada a nós uma missão de dar continuidade ao que Jesus fez. A obra já foi concluída por ele. Agora o que cabe a nós é expandirmos o reino. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas. Lembra Moisés com o povo? Mas se refere a Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino. O reino é um território dominado por um rei. Sabe como é que a gente expande esse reino? Esse reino não vai ser expandido por Deus. Cabe a mim e a você expandirmos. A gente expande indo lá fora, ganhando perdido, fazendo a diferença onde a gente estiver, implantando a cultura do céu no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Aí a gente vai expandindo o reino, dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Existe um chamado para nós. E ele deve ser cumprido da melhor forma possível. E hoje, na ceia, a gente relembra o preço que foi pago para que a gente pudesse ter acesso a tudo isso. O preço que foi pago para que a gente pudesse viver tudo isso. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Imagina Jesus sentado à mesa com os discípulos. Eles não tinham cadeiras à mesa como nós temos. Era um costume deles sentar-se ao chão e tinham uma mesa que era como em formato de U também. Ficavam um sentado à frente dos outros e Jesus no meio, na cabeceira da mesa. E eles conversando ali sentados. Imagina a cena. Entra na história um pouquinho comigo. Não existia luz elétrica, não existia energia, existiam candeeiros, existia vela, era um lugar um pouco escuro, a luz do fogo, e Jesus conversando com os seus discípulos, conversando com aqueles que estavam com ele, falando até do sacrifício que estava para acontecer, da morte dele. E ele toma o pão, parte, entrega aos discípulos, e ele diz, esse é o meu corpo. Sabe isso aqui que eu estou fazendo? Partindo e entregando a você? Isso aqui é o meu corpo, que vai ser partido por você. O pão, como era naquela época, não é como nós vemos hoje, um pão macio, que a gente parte assim. O pão ele era quebrado, era um pão sem fermento, era um pão que parecia mais uma massa crocante, e ele era quebrado. Então Jesus ele quebrou, ele partiu o pão e ele estava entregando aos discípulos, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Me dá aqui a tua taça, deixa eu colocar o vinho aqui. Está vendo esse vinho aqui, vermelho? Como o sangue. Isso aqui é o meu sangue, que vai ser derramado por amor de você. Para que você não precise derramar o seu sangue, eu vou derramar o meu. E aí ele diz, esse momento que a gente está fazendo aqui, vocês devem continuar fazendo. Em memória do meu sacrifício, em memória de mim. Vocês devem fazer isso. Eu queria já chamar os diáconos. Existe um princípio bíblico chamado do princípio da substituição. O que é o princípio da substituição? Quando Deus veio para o meu lugar, Ele veio pagar o preço por mim. E Ele me colocou no lugar que Ele estava. Ele veio, pagou o preço. Como Ele não tinha pecado, a morte não pôde segurá-lo.
A morte não pôde fazer com que ele permanecesse naquele estado. Ele foi crucificado. Chegou o tempo em que ele estava naquela cruz. A cruz, inclusive, era maior do que ele, porque havia sido feita para Barrabás. E houve um esforço muito grande para pregá-lo naquela cruz, que era maior do que ele. Nos pés dele, que estavam um sobre o outro, existia um prego muito grande também, cravado ali. E aquilo doía muito. Existe um relato de um médico que ele pegou todo o sacrifício de Jesus e ele explica dentro da medicina de como aconteceu aquilo, quais os efeitos no corpo. Quando os pés doíam muito, ele aliviava os pés, a pressão nos pulmões por causa dos braços, faziam com que ele não conseguisse respirar. Mas sacrifício de animais mortos sufocados, não valia como sacrifício. Jesus não poderia morrer sufocado. Jesus não poderia ter nenhum osso do seu corpo quebrado, porque isso havia sido profetizado também. As pessoas passavam às vezes dias na cruz até morrer. E às vezes, para acelerar a morte, soldados quebravam as pernas de quem estava lá, para que ele não aguentasse se fixar e morresse asfixiado. Então Jesus, no auge daquela dor, ele fazia um esforço tremendo para se sustentar sobre os seus pés, para não morrer sufocado, para que ele morresse da forma certa, para que o sacrifício dele valesse. O tempo todo ele estava olhando para mim e para você. Quando ele sentia a dor, ele olhava para frente e ele via você aqui. Ele via a tua vida, ele via a minha vida. E ele disse: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Vale a pena. Ninguém te amou como ele te ama. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira tal, é algo tão precioso, tão grande, tão magnífico, que não existe uma palavra que possa se encaixar nesse lugar. Ele diz: de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque ele fez isso por mim e por você, a gente pode hoje servir a ele. E a gente pode andar em santidade para honrar isso que ele fez. A gente pode se afastar do pecado para honrar isso que ele fez. Até porque a influência do pecado sobre nossas vidas cessou. Ele venceu. E aí o salário do pecado é a morte. O pendor do pecado é a morte. Então Jesus morreu, mas ele não tinha pecado. E aí ele foi ao inferno. Quando ele chegou no inferno, não existia nenhum escrito de dívida contra ele. Ele foi no meu lugar, ele foi no teu lugar. Como não existia escrito de dívida contra ele, a morte não pôde segurá-lo. Então ele tomou as chaves da morte. Ele tomou as chaves do inferno. E aí, quando o diabo estava comemorando, matamos o Filho de Deus, ele não conseguiu. Aí tem alguns soldados guardando o túmulo. E aí Jesus se levanta. Jesus volta à vida. E aí chega a gente para procurar ele. Por que você procura entre os mortos quem está vivo?
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. E por causa disso, nós podemos celebrar a vida dele. Nós celebramos o sacrifício, nós nos emocionamos, nós choramos por causa do amor dele por nós. Mas nós celebramos a vida dele. Porque ele ressuscitou. Ressuscitou e vivo está. Lázaro ressuscitou também. Quando Jesus morreu, pessoas ressuscitaram. Existem relatos bíblicos e históricos sobre isso. Pessoas ressuscitaram. Lázaro ressuscitou. Mas chegou o tempo e eles morreram de novo. Mas Jesus não. Ele ressuscitou e está vivo. E permanece vivo pelos séculos dos séculos. E hoje nós podemos relembrar o sacrifício e celebrar a vida. Hoje nós vamos poder cear a primeira ceia do ano. Mas que nessa noite você faça um compromisso entre você e Deus de cumprir aquilo que está proposto para você, de se colocar no ambiente certo, de estar ouvindo a coisa certa, as pessoas certas, se colocar no ambiente que Deus quer que você esteja. E quando você estiver lá fora, em um ambiente hostil, que você fique firme no lugar que Deus te colocou, com a palavra que Deus te deu, se posicionando da forma como Deus te chamou para se posicionar. Os diáconos já vão distribuir, mas antes, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite, até para que possa participar junto com a gente, que ainda não nasceu de novo. Ainda não fez deste Jesus, que eu contei a história aqui, o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Isso é imprescindível para você acessar a vida eterna. Não basta ser uma boa pessoa. Tem que morrer. E aí, para você não precisar morrer, ele morreu no teu lugar. E aí você acessa o preço que ele pagou. É esse o preço. Não é ser uma pessoa boazinha. É morrer. E ele morreu por você. Aí você morre para o pecado e nasce para Deus. O que você precisa? Fazer de Jesus, crer que Jesus é o Senhor da tua vida. Fazer dele Senhor. E confessar com a tua boca que ele morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna. Tem alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão? Levanta a tua mão para a gente orar por você. Você tomar essa decisão, iniciar uma vida nova com Deus. Não deixa para amanhã. Não deixa para outro dia. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, esse é o teu momento. Essa é a tua noite. Aleluia. Aleluia. A gente não vai insistir. Mas eu quero permanecer te dando essa oportunidade. Levanta a tua mão nesse momento que a gente vai orar por você. Aleluia! 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 Bem-vindo ao reino. Aleluia! Bem-vindo à família de Deus. Aleluia! Aleluia! Projeta aí para mim Romanos 10, 9.
favor. Aleluia. Aí diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Senhor é dono. A gente tem o costume de falar Senhor com alguém mais velho, com alguém que é autoridade, mas Senhor é dono. Vocês estão hoje dispostas a fazer de Jesus o dono das vidas? Aleluia. 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 Então repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o Senhor como o dono da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. A partir de hoje, eu inicio uma nova vida com Deus. Aleluia! Aí eu vou pedir para vocês olharem para trás e verem a nova família de vocês. Aleluia! 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 Deixa eu orar por vocês. E aí vocês voltam para o lugar. A gente vai cear junto. E depois o pessoal vai pegar o nome de vocês. Vai fazer os procedimentos. Amém? Então, fecha teus olhos, estende tuas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por tuas vidas que hoje decidem se render ao Senhor. Nós te damos graças por uma nova vida operando nela, pela vida do Senhor, operando crescimento, avanço no Senhor, elas cumprindo o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aí tem gente que pergunta, mas se a pessoa nasceu de novo hoje, como ela já pode cear hoje? Você pode ter acesso ao céu. Os dois ladrões na cruz, um se arrepende, e aí Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele viveu sua vida toda de uma forma errada. No último momento, ele recebeu Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, você tem acesso ao céu hoje mesmo. Eu acho que ninguém quer ir para lá hoje, né? A gente quer ir, mas não hoje. Mas você já tem acesso. Se você já tem acesso ao céu, que é o mais importante, por que você não pode ter acesso à ceia que celebra o sacrifício que te leva ao céu? Amém? Então tem igreja que tem um curso antes, a gente entende e respeita, mas a gente segue dessa forma. Então se você está aqui hoje e você é cristão, você já nasceu de novo, independente de ter sido batizado ou não, você pode participar da ceia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo antes de participar. Se você tem algum pecado, se arrependa do pecado agora. Ore a Deus, peça perdão e participe. É só isso. Você não precisa pagar penitência, você não precisa subir um morro de joelho, você não precisa colocar um tijolo na cabeça e caminhar para ser perdoado. Jesus já pagou o preço. É só se arrepender. Amém? Então os diáconos vão distribuir os elementos da ceia e a gente aguarda uns pelos outros. E quando eu der o comando, a gente participa juntos. Amém? Aleluia. Que privilégio. Que noite poderosa. Aleluia. Noite de salvação. Aleluia. Aleluia. Tua cruz
Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Cante tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Aleluia. Mais que a neve, mais que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, sim. Cante algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue
Só as vozes. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Você pode ir tirando o lacre, caso não tenha tirado. Aleluia. 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 Feche teus olhos. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de relembrarmos o que o Senhor fez por nós através da ceia. Nós te consagramos esses elementos, consagramos as nossas vidas. Te pedimos perdão por qualquer coisa que tenhamos feito que não tenha honrado o teu nome. E qualquer pecado é lavado pelo sangue de Jesus. E nós podemos entrar na tua presença com ousadia. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos lavados pelo teu sangue, o que nos faz sermos puros, mais brancos que a neve, não por mérito próprio, mas pelo teu sacrifício por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. E Jesus, junto com os seus discípulos, ele disse: esse é o meu corpo. Você pode fazer isso em memória de mim. Em memória de Jesus, nós podemos participar do pão e do suco de uva, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Ele cumpriu tudo que ele tinha para fazer. Ele morreu por mim e por você. Mas ele ressuscitou. E hoje nós podemos celebrar a vida de Cristo, a vida de Jesus. Aleluia. Celebra a tua redenção. Aleluia. De vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz.
milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. O que o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, a minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, a minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora de se alegrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Aleluia! Aleluia! Você pode celebrar antes de acontecer. Você pode celebrar antes de ver. Você pode se alegrar antes de tocar. Aleluia! Aleluia! Esse é o tempo que o Senhor fez para nós. Aleluia! Aleluia! Ele pagou o preço para que você pudesse andar em novidade de vida. Você pudesse ter uma vida abundante. Não se contente, se conforme com nada menos do que aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Nós temos tudo que é necessário para termos um ano poderoso pela frente. Nós temos tudo que é necessário para termos uma família abençoada na nossa casa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é na minha casa. Não importa. Você carrega Deus dentro de você. Você pode mudar tudo que acontece dentro da sua casa. Você pode mudar as circunstâncias lá dentro, por causa do que você carrega dentro de você. Aleluia! Você pode sentar um pouco? De pé. O chá de mulheres, sábado. Chá de mulheres. Sábado vai ter o chá de mulheres. As inscrições estão encerradas. Mas se você comprou o teu ingresso e vai fazer parte, vai estar junto com a gente, não, junto com elas, vai ser bênção para a tua vida. A ministra Cristina Santana. Cristina foi diretora do Rema, é missionária também, professora do Rema também, viajou já a vários países do mundo pregando a palavra e vai estar ministrando aqui para as nossas mulheres. Mas nós, homens, não vamos ficar por trás também, né? E nós no dia 2 ou é 3? 3. Dia 3 de fevereiro, teremos um dia de comunhão, jogar bola, né? Tomar banho de piscina, fazer lá nossa comunhão. Eu vou dar uma aulinha lá de como fazer gol, tudo isso eu vou ensinar lá e vai ser bênção. Se você está frequentando nossa igreja, é homem, e ainda não faz parte do nosso grupo, você pode nos procurar no final ou abrir o teu celular, a câmera do teu celular e através desse QR Code entrar no nosso grupo. Lá a gente troca informação, bate papo, se entrosa e ajuda a gente a fazer essas programações. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo precioso
que o Senhor nos concede a oportunidade de termos na tua presença. Muito obrigado. Declaramos uma semana abençoada, próspera, cheia de Deus na vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Declaramos a tua boa mão conduzindo e guiando a cada um, trazendo proteção, trazendo graça, trazendo favor e presentes inesperados, chegando da parte de Deus para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, semana poderosa e abençoada.